E é isso aí, Carlos. Já estamos ao vivo aqui e abrir para nós dois aqui. Agora é aquela hora de ir distribuir o link. Vamos distribuir o link. Boa noite. Todo mundo aí que ainda vai entrar, né? Boa noite a todos, boa noite a todas. Você que daqui a pouco vai estar com a gente. Esperar que você curta essa última noite aqui do nosso microcurso de Reforce seu conhecimento em PNL, com submodalidades, metamodelos e a autoaplicação. Né? E hoje a gente já falou no primeiro dia e no segundo dia sobre metamodelos, hoje a gente vai arrematar falando sobre submodalidades. Né? Vou distribuir mais um pouquinho de link aí para a galera aí, e a gente já começa a mostrar para todo mundo as questões envolvendo as submodalidades. Eu vou fazer da minha parte aqui também, né? Para divulgar aí para o pessoal. Ai. E assim vamos. O pessoal vai querer saber se a gente vai estar pensando no futuro ter outras coisas. A gente está pensando sim no futuro ter outras coisas, não é isso? Posso falar isso? Pode, com certeza. A gente um pensamento aí que já está recorrente, a gente já até comentamos algumas coisas a respeito, né? Pois é. Ainda nada definido, mas sim, estamos pensando. Beleza, inclusive a gente estava conversando agora nesse instante sobre as questões envolvendo as profissões para as quais a PNL pode contribuir fortemente. Também falamos sobre o próprio trabalho envolvendo os profissionais da PNL, né, toda essa dificuldade que tem de entrar no mercado de uma forma legal, de uma forma que seja que tenha ética, que tenha garantia, né? A gente tem várias profissões aí que as pessoas se formam e durante os últimos períodos a pessoa já começa vai praticando, né? Já vai de alguma forma exercendo aí a sua atividade profissional e vai de alguma forma fazendo um estágio, né? E a gente sente muito essa dificuldade da transição de sair do curso ali, ou dos cursos, porque na verdade são vários que a gente vai fazendo, né? O tempo todo você vai tendo que se estruturar, né? Aliás, eu estava dando uma olhada aqui no próprio, e eu acho muito, por um lado é frustrante, por outro lado eu acho muito decente. O próprio certificado da Practitioner, do Richard Bandler e do Master Practitioner tem data, né, de validade. Eu achei interessante. Sim, isso aí. Tem uma data de validade. Para você, ele meio que quer que você se atualize sempre, né? Eu tô acompanhando aqui o Cláudio já faz um bom tempo, Cláudio Lara, né? Então, eu posso afirmar para você que todo ano eu vejo alguma coisa diferente. Todo ano eu vejo um practitioner diferente. Óbvio que no mesmo ano, de um practitioner para o outro, acaba tendo diferenças, porque o estilo de ensino dele é bem diferente do normal, né? Não é um estilo de ensino, você esteve lá na sala, você viu, né? Não é um estilo de ensino de passar slide, técnica pronta, isso não. Ele faz de uma maneira muito criativa, muito diferente mesmo, com uma base mais de experiência do que propriamente dito passar o passo a passo, né? Então ele está criando, o foco é criar habilidades em você mais do que te mostrar uma técnica. Isso eu acho interessante. E aí, por isso, você acaba sempre vendo coisa diferente. Turma para turma muda, de ano para ano, então nem se fala. Bem interessante, bem legal. Bom, o certo, na verdade, é que não dá para parar de estudar, né? E ao não parar de estudar, a gente acaba investindo, né? E na medida que a gente investe... Olha o Rodolfo aí, ó. Primeirão. O Rodolfo tá aí? Olha o Rodolfo. Grande Rodolfo. Grande Rodolfo, grande batera.
Rodolfo é Aliás, o Rodolfo sensacional. fez um elogio para você no YouTube. Eu estava vendo o vídeo de ontem aqui, revendo, e o Rodolfo fez altos elogios a você aí, né? Então, só fico. Rodolfo é um querido. Aproveitando para falar que o Rodolfo é um dos treinadores licenciados do Richard, né? Do Richard Bandler. Ah, que Então é uma legal. honra a gente ter esse cara aqui com a gente hoje. Pô, que legal. Honra dupla a mim, então, que estou com você e com ele assistindo. Porque eu pego uma carona, então, ensinando esse negócio aqui. Pessoal, olha só que legal. Eu vou começar a abrir a nossa conversa agora aqui. Se você tiver a possibilidade de colocar no seu Facebook, ou distribuir, ou contribuir para a gente poder levar a nosso microcurso aqui para outras pessoas, a gente parte sempre da convicção que, no mínimo, a gente está tratando de assuntos aqui extremamente importantes e que podem ajudar pessoas. Aliás, eu acho que você falou isso no primeiro dia, sempre vai ter gente que precisa, por algum motivo, ouvir o que está sendo dito aqui. Então, compartilhar isso aqui ajuda a gente, mas provavelmente vai ajudar também as pessoas para as quais você está distribuindo isso aqui, né? Então, acho muito legal, com muita tranquilidade, eu convido você a distribuir isso, a compartilhar no seu Face ou no próprio YouTube aí, ou no seu grupo de WhatsApp, levar para frente esse trabalho aqui que a gente está fazendo e que, de alguma forma, contribui para a própria PNL ser divulgada com as pessoas que estão com a gente. É isso? Falei bem? É isso, falou perfeitamente. Então vamos abrir o nosso negócio aqui. Olha lá. Então, Bora. hoje eu vou passar rapidamente. A gente está fazendo o nosso microcurso aqui de PNL, onde a gente está tratando de metamodelo, e hoje nós vamos falar de submodalidade. Já falamos da PNL aqui, que é o estudo da estrutura da experiência subjetiva, uma atitude, uma metodologia que deixa um rastro de técnicas, conforme o Bandler, uma estratégia de aprendizagem acelerada para detectação e utilização de padrões no mundo, pelo John Grinder, essa fala. É o estudo sistêmico da comunicação humana, segundo o Alex von Uth, e é um método para modelagem da excelência de forma que possa ser duplicada. Isso aí entre várias pessoas que conceituam e que dão uma fala sobre a PNL, tá bom? Então, a PNL se compõe de programação, como consequenciamos nossas ações para alcançarmos nossas metas, neurologia, que é a mente e como pensamos, e linguística, como usamos a linguagem e como ela nos afeta. Isto dito, a gente falou do metamodelo, eu não vou mais agora tratar de metamodelo, a gente falou das categorias da metamodelo, falou dos padrões do metamodelo, das padrões de dentro das categorias, né, da deleção, distorção, generalização, tá bom? Fomos descendo aos detalhes de tudo aqui, foi bem interessante. Teve gente que achou bem complexo, e é mesmo, não dá para subestimar, mas é bastante conhecimento aqui, né? Quem dera a gente tivesse pessoalmente e a coisa talvez ganhasse um ritmo menos de ter que ler, né? Mas infelizmente, ou felizmente, a situação hoje é assim mesmo. Então, você já viu tudo isso aqui com a gente, e agora nós chegamos em submodalidades, que é o que a gente está tratando hoje, né? Então, assim, eu selecionei umas coisas aqui para jogar a bola para o Carlos, né? Para a gente ir batendo essa bola aqui. Então, a gente tem que submodalidades, né? Na verdade, antes de falar sobre modalidade, nós vamos falar, para explicar submodalidade, a gente tem que falar um pouquinho sobre o sistema representacional, que é a modalidade, né? Cada sistema representacional é uma modalidade. Então, possui distinções específicas dentro de si mesmos, que se tornam a diferença que faz a diferença. Essas distinções são chamadas de submodalidade. E o que são sistemas representacionais? São as modalidades pelas quais captamos e processamos a codificação do que ocorre no mundo externo por meio de nossos sentidos, a visão, a audição, o tato, né, que é o sentir, o olfato e o paladar. Ela tem duas grandes submodalidades, né, ou dois tipos genéricos, que é o analógico, quando pode ser modificados rapidamente ou lentamente durante um processo, como se fosse um controle de volume, né? Por exemplo, né? E pode ser digital também, que são mutuamente exclusivos, ou seja, um liga, desliga, um dentro, fora, associado, dissociado. Isso me lembra, Carlos,
eu nunca lembro o nome desse homem, mas é um nome muito complexo. Mizaki, Zen Mizaki, eu não me lembro agora. Daqui a pouco, Mihaly Ah, tá, sei. O Mihaly do Flow? Isso, do Flow. Da teoria do Flow. Isso. Misaki Mihaly. Então, ele, eu acho que o Dilts também fala sobre, não é nenhum dos dois, na verdade é um terceiro cara que tem uma pesquisa muito legal sobre que vai falar da quantidade a capacidade de informação que está no ambiente e a capacidade que o nosso cérebro tem de captar e a capacidade dentro dessa captação de processar a informação, ou seja, de milhares e milhares vamos tratar como se fosse um computador, de milhares e milhares de bytes, de gigabytes, de terabytes que estão no ambiente, o cérebro entra dentro da gente uma capacidade bem pequena, não vou nem chutar a quantidade, entra dentro da gente uma capacidade e a gente consegue processar uma quantidade muito, muito menor. E aí a explicação, porque muitas vezes a gente, dependendo se a gente está no momento, a gente está sendo mais auditivo, né, ou é mais de visão, ou qualquer coisa assim, que vai justificar por que a gente acaba tendo essas reações e esses processos, a própria comportamento da gente, né? Tá. O que dá para pegar já do metamodelo que a gente tratou nos últimos 2 dias que assim, quando você tem essas informações de fora, é o que eu falei no primeiro dia, você já tem um filtro neural, né, do seu sistema nervoso, que não vai deixar tudo aqui passar para o seu consciente, né? E depois, a partir disso, você vai ter mais uma filtragem dentro do seu mapa para aí você falar, né? Então, vai casar perfeitamente com essa teoria dele nesse processo. Agora, quando se trata de submodalidades, né, submodalidades seriam os detalhes de cada modalidade, então cada um dos 5 sentidos, né, eles podem ser chamados de modalidade, como está aí, e cada um deles tem seus detalhes, né, suas qualidades. Quando se trata de submodalidades, nós estamos tratando diretamente do mapa. É aqui que vai entrar o mapa de mundo da pessoa. É um assunto que muitas vezes ele não é tão bem discutido, tão bem tratado como deveria ser, mas ao meu ver ele é o cerne de toda a mudança. A partir do momento que você entende que todo pensamento tem uma estrutura, a estrutura é a submodalidade. E é nessa estrutura que você vai mexer para você ter as grandes mudanças, né? Então é bem interessante deixar isso já bem claro para o pessoal aí que quer tratar de submodalidade. Parece simples, e não é um bicho de 7 cabeças, ele é muito mais simples do que o metamodelo, né, de se entender, de fazer o entendimento. Só que a utilização dele é muito mais poderosa, né? Você vai utilizar do metamodelo para influenciar a submodalidade, por exemplo. Então, e é preciso tomar muito cuidado no reconhecimento. Eu vou depois, até combinei com o Carlos aqui, num livro do Richard Bandler e do Grinder, né? O Sapos em Príncipes, tem um pedaço de um diálogo aqui entre um terapeuta, um profissional lá, e um cliente hipotético, onde vocês vão ver claramente como é que a leitura ajuda, no caso não ajuda, mas como é que ajudaria a isso que o Carlos está dizendo. E o Carlos até estava conversando ontem, acho que anteontem, Carlos, o Carlos estava dizendo, olha, uma das grandes coisas que eu começo no meu trabalho de atendimento PNL é exatamente usando o sistema representacional. Sim. A todo momento eu tô pegando todo o processo de sistemas representacionais, as submodalidades mesmo. É o meu grande foco, né? E então, quando você vai fazer um atendimento comigo, a gente vai fazer um trabalho e eu tenho que prestar bem atenção em você, eu vou buscar essas submodalidades, qual é a estrutura dessas submodalidades que você está usando para um determinado problema, né? E aí a gente chama isso de estratégia mental, né? Que também vai entrar, não tem como a gente fugir da história da modelagem dentro da PNL. Que a estratégia mental é justamente esse sequenciamento junto com as qualidades de submodalidades que acontece dentro da sua cabeça.
Só para continuar aqui, isso aí a gente vai falar, mas eu puxei aqui porque ali no final vocês vão entender a história da primazia dos sistemas representacionais aqui. Submodalidades, então, é os sentidos de companhia e sua dinâmica, auditivo, só para lembrar todo mundo que já sabe, mas só para a gente não dizer que não disse, né? Relacionado ao escutar ou sentido da audição. O gustativo, relacionado ao sentido do paladar. O olfativo, relacionado com o cheiro ou sentido do olfato. O sinestésico é relacionado com as sensações corporais. Na PNL, o termo sinestésico é usado para englobar todos os tipos de sentimentos, sensações, percepções, incluindo tato, as sensações viscerais e emocionais. Isso aqui está tudo na apostila do curso do Cláudio Lara. Lá a gente já entrega o ouro. Ninguém aqui está querendo dar de autor, não. E também tem a questão aqui da primazia dos sistemas representacionais, né? O uso sistemático de um sentido em vez de outros para processar e organizar um dado contexto. E é isso, por isso que eu abri essa página quando o Carlos começou a falar da questão da estratégia, né? Porque isso tem a ver. Basicamente qual que é o sistema representacional da sua preferência, né? Que a gente vai falar. A primazia eu costumo chamar de preferência, que é o sentido que você mais vai usar quando você vai falar a respeito. Então, falando desses sistemas representacionais, só para ilustrar bem, né? Sistema representacional, se eu falar maçã aqui para o pessoal, todo mundo vai pensar numa maçã, mas ninguém vai... Cada um vai pensar na maçã de um jeito diferente. Tem gente que vai pensar na maçã verde, vai pensar na maçã vermelhinha, o outro vai pensar na maçã lá longe, o outro vai pensar na maçã aqui perto. Por quê? Porque é uma representação, por isso chamamos de sistemas representacionais. E quando você está falando a respeito do mundo, voltando lá no metamodelo, que você está falando na estrutura superficial, você está comunicando a representação do seu mapa de mundo, no seu sistema superficial. E é por isso que a gente chama a primazia, né, a preferência do sistema representacional, qual que é o sistema, ou seja, a modalidade que você mais usa ao representar alguma coisa. Pode ser um problema, pode ser como que você gera soluções, como que você se motiva, né, como que você se alimenta, né, que é o sistema para quando você vai para um restaurante, né, que são as estratégias. Como que você usa dessas estratégias mentais para você decidir o que você vai pedir no menu. Então, quando a gente está tratando dessa primazia, é justamente a gente pegar qual que é o mais forte, vamos dizer assim, qual que você usa mais, né? Todo mundo tem tudo, todo mundo usa tudo, mas a gente tende a ter preferências aí no meio do caminho, né? E isso também pode mudar, também é importante falar, Márcio, que pode mudar dependendo do contexto, tá? O Rodolfo, que está aqui com a gente, por exemplo, é um grande exemplo disso. Quando a gente está tratando sobre coisas, a gente está conversando, ele é um cara muito visual. Mas esse cara em cima do palco, ele é totalmente auditivo. Ele muda totalmente o sistema representacional dele, a primazia, porque ele precisa tocar a bateria, ele precisa tocar outros instrumentos, ele é multi-instrumentista. Então, vem todo um processo auditivo que vai sobrepor ali naquele contexto o visual. Que viagem. Muito 10. Muito 10. Muito 10. Enfim, vamos complicando cada vez mais a vida de todo mundo aqui, ou não? Vamos facilitando, né? Eu acho que é uma facilitação, né? Claro. É só para polemizar um pouco aqui. A submodalidade, as qualidades sensoriais percebidas em cada um dos 5 sentidos. Por exemplo, as submodalidades visuais incluem cor, é como você já está falando, mas a gente vai descendo. Acho que, na verdade, aqui, o que a gente vai fazer nos próximos... hoje aqui, é muito falar sobre os detalhes, né, de como é que o cara reconhece as submodalidades, e a gente vai ter que vai fazer links aqui, vai fazer conexões, o que as submodalidades têm a ver com o que a gente estava falando ontem do metamodelo, né? E principalmente no esforço de tentar entender o que está acontecendo com você. A gente nunca pode esquecer que, na verdade, a PNL ontem a gente estava falando sobre isso e a gente continua nessa batida aqui, de que ela pode tanto ajudar você a perceber coisas que estão em você, que você age, que podem ser modificadas, né? A exemplo do próprio metamodelo lá, de aumentar o seu mapa de mundo, aumentar o seu olhar sobre o mundo, ou seja, de
eu vou usar a palavra, mas não é isso. É como se você estivesse curando alguma coisa que você precisa melhorar a sua performance, mas também aproveitando coisas que você tem para já é assim e otimizar isso de uma forma que te ajude a ser melhor ainda. Algo assim. Tá certo? Então, nesse Perfeito. sentido, aqui as submodalidades vão ajudar a entender melhor. Então, quando você mesmo fala com as pessoas, ou você ouve de pessoas isso, né, por isso que o pessoal de vendas, por exemplo, é muito comum em vendas se sugerir que os vendedores usem todas as palavras ligadas a todas essas que a gente vai falar aqui, por exemplo. Né? Então, por exemplo, submodalidades visuais incluem cor, forma, movimento, brilho, profundidade. As submodalidades auditivas incluem volume, altura, andamento, etc. As submodalidades sinestésicas, pressão, temperatura, textura, localização. Eu estou lembrando aqui, olha só como eu sou velho. Em 1992, eu fiz um curso de PNL, de Programação Neurolinguística. Um curso de uma semana que entrou e saiu, mas eu lembro de um exercício que era muito interessante. Aliás, numa fala do palestrante, ele dizia o seguinte: olha só, quando você for vender alguma coisa, um vendedor que estiver vendendo uma coisa, está vendendo um carro. Eu nunca vou esquecer, está vendendo um carro. Então, para ele falar com um cara que é mais auditivo, um cara ele vai falar para o cara ouvir o ronco do carro, né? Para um cara que é mais sinestésico, tá, ele vai falar para o cara botar a mão no volante do carro, sentar no carro, sentir o couro, você vê, era couro, né? Sentir o couro e tal. Né? Um cara que, por exemplo, que é visual, olhar o painel do carro, olhar a beleza. Então, quanto mais se trata tudo isso, mais a comunicação tende a ser mais efetiva, né? Perfeito, perfeito. E a todo momento, essa sacada, ela veio muito da Virginia Satir, né, uma das primeiras modeladas do Richard e do John Grinder, que ela prestava muito atenção em como eles estavam se comunicando. Ainda que ela não tratasse de submodalidades, isso ficou mais claro com o Milton Erickson, ela tratava a pessoa pegando exatamente o que a pessoa estava falando e usando o que a pessoa estava falando. Então, como ela tratava famílias, né? Um pai chegava e falava que ele estava sentindo o peso do mundo nas costas. E ela começava a falar. Então, eu sinto muito por que você está sentindo, mas a partir do trabalho que estamos fazendo, esse peso pode começar a diminuir e você sentir isso. Então, ela usava exatamente as mesmas palavras, utilizando os sistemas representacionais da pessoa. E isso daí faz total diferença no momento que você for fazer uma venda, no momento que você for fazer um trabalho terapêutico, no momento que você estiver convencendo alguém de alguma coisa, você prestar muita atenção no jeito que a pessoa está falando. E isso gera um rapport imediato, não tem jeito, né? Isso vai gerar um rapport imediato. Uma coisa que eu queria... Você vai falar de submodalidades sinestésicas aqui, mas uma coisa que eu queria fazer com o pessoal que tá assistindo, né, só para ter uma ideia de submodalidade visual, por exemplo. Eu quero pedir para todo mundo aí pensar em alguma coisa que você comprou e que você está satisfeito até hoje. Tá? Se precisar, pode fechar o olho, não tem problema. Só pensa a respeito. Ok. Prestando atenção nessa imagem do que você comprou, pensando no que você comprou. Você pode dizer se a imagem é colorida ou preto e branco? Se essa imagem ela está longe ou perto? Se ela tem um direcionamento, que lado que ela está? Se tem brilho, se não tem? Presta atenção bem nesses detalhes. Agora, né, eu quero que vocês pensem em uma outra coisa. Uma coisa que vocês compraram e se arrependeram mesmo. Né? Que vocês não querem nem falar a respeito normalmente. Presta bem atenção. Pode fechar o olho também, não tem problema. Quando você pensa a respeito disso, vocês podem notar a diferença entre o que vocês gostaram? Colorido ou preto e branco? Qual que é o tamanho da imagem? Ela está perto ou está longe? Ela tem brilho? Se ela tiver um posicionamento, ela está em outro lado?
que lado que você apontaria que ela está? Isso é um exercício bem prático para o pessoal perceber como que a gente representa as coisas dentro da nossa mente, né? O cérebro ele vai fazer uma padronização do que você gosta, né? Que você gosta e usa até hoje, do que você não gosta. E isso você vai encontrar várias e várias vezes dentro do contexto de gosto e não gosto. Por exemplo, tem coisas que você gosta muito de comer. Se você parar para prestar atenção, você vai ver exatamente o que você gosta de comer. Pode ser que você sinta até o sabor. E tem coisas que você não gosta de comer. Provavelmente você está vendo de outro jeito. Em outro lugar. Isso aí é perfeito. Perfeito, com certeza. Então, eu vou voltar aqui para mostrar para todo mundo. Depois, se você me permitir, eu queria, até para fazer a demonstração de uma conversa, porque isso é legal que você acabou de dar um exemplo muito que fica dentro da cabeça das pessoas, né? Que é como a pessoa vê, você deixou claro aqui para todo mundo. Eu não sei porque toda vez que se fala em comida grande, comida gostosa, não sei o que, vem aquela lasanha do Garfield na minha cabeça, né? Eu não sei porque o que eu tenho isso, mas para mim, e eu nem sou um cara assim fã de lasanha, mas para mim quando se fala em comida gostosa, vem aquela lasanha derretendo queijo, com aquele saindo um pouco de molho de tomate, aquela coisa deliciosa, assim, minha boca fica cheia minhas papilas gustativas ficam enlouquecidas aqui, entendeu? E eu, por outro lado, assim, uma coisa que eu não gosto, eu não tenho muito isso de comida, mas é muito interessante, né? É a mesma coisa da história do tal, aquela fruta mágica, né? Que quando o cara fala o nome dela, imediatamente surge, né? Que se usa em hipnose, usa para mostrar exatamente essa relação que tem, que chama limão, né? Quando a gente fala em limão nesse momento, na hora parece que a água brota da garganta, da boca da gente, né? É muito engraçado essa brincadeira, a brincadeira, mas assim, né? É muito legal as pessoas perceberem como o cérebro, como a alma, né? Segundo o Jung, né? Como a cabeça da gente, ela tem um poder absurdo sobre a gente, né? Tem aquela Louise, não me lembro agora, aquela da mulher da história que se curou de um câncer, ela até morreu recentemente, já de idade, né? Mas que de tanto falar para ela de que ela estava boa, que ela ia se curar, que ela, enfim, esqueci o nome dela, se alguém lembrar aí, troca com a gente aqui. Mas eu queria ler, se você me permitir, só esse pequeno diálogo que eu fiz propaganda para você, e fiz propaganda para o pessoal aqui, é muito curtinho, mas só para mostrar, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, como é que, inclusive em cima disso que o Carlos acabou de falar, sobre o sistema representacional, como é que o cliente ou o paciente fala as palavras que ele usa para se expressar e as palavras que o terapeuta ou o profissional está lidando, tá bom? Vamos lá. Bom, durante muito tempo eu podia ver, como sabe, eu estava realmente subindo de vida e ficando famoso, e de repente, sabe, quando eu comecei a chegar mais perto do topo, eu comecei a olhar para o lado e minha vida parecia vazia. Você entende? Quero dizer, você entende o que isso significaria para um homem da minha idade? Profissional. Bom, estou começando a formar uma noção para pegar a essência dos tipos de sentimentos que você tem e que quer mudar. Aí o paciente, não, espera um pouco, porque eu quero fazer é que eu estou tentando te mostrar a minha perspectiva a respeito da coisa toda. E sabe, aí o profissional, sinto que isso é muito importante. Aí o paciente, e eu sei que muitas pessoas têm um monte de problemas. Que eu quero dizer é te apresentar uma ideia realmente clara do que eu vejo ser o problema, a fim de que, sabe, você possa me mostrar, assim, pedaço por pedaço, o que eu preciso saber a fim de descobrir uma saída para essas dificuldades, porque, com toda franqueza, eu poderia ficar muito deprimido por causa disso. Quer dizer, você percebe o que isso seria? Profissional. Sinto que isso é muito importante. Você levantou alguns tópicos aqui que eu acho que precisamos enfrentar. E é só uma questão de escolher onde é que iremos nos segurar para mostrar, para começar a trabalhar de modo poderoso e confortável a respeito disso.
Paciente, eu gostaria mesmo de saber a sua opinião. Profissional, bem, eu não quero que você evite qualquer um desses sentimentos. Continue só indo em frente e deixe que eles aconteçam e faça uma maior mexida na imagem que você traçou aqui. Paciente, eu não estou percebendo que isso vai nos levar a alguma parte. E o profissional, sinto que tocamos num modo delicado de relacionamento. Você está disposto a falar a respeito da sua resistência? Então, assim, vocês... depois disso, na hora, passou muito batido para mim, mas lendo a continuidade, então é a mesma coisa. Vocês percebem que as palavras que o profissional está sendo usada, as palavras mais importantes que o profissional usa e as palavras mais importantes que o cliente, o paciente está usando, representam coisas diferentes, né? O paciente é muito visual, então ele usa várias palavras ligadas a vejo, veja, vou mostrar, né, olhar, e o profissional está falando ele é mais sinestésico, ele está falando em sentir, em pegar, em tocar, né? Então, assim, começa já muito torto isso, porque se o profissional não percebe isso e se alinha através do rapport com o paciente, com o cliente, vai ter muita dificuldade essa interação entre ambos, né? E aí o rapport fica mais difícil, né, Carlos? Sim, total. Aí é bem interessante de ver como é que está sendo tratado, né, o processo. É que eu não me lembro exatamente no livro se é uma coisa que o Richard ele fez para demonstrar isso ou se eram as pessoas que estavam fazendo exercício não, ali. É para demonstrar. Esse aqui especificamente é uma simulação. Né? É uma simulação, né? É uma simulação. Porque não tem jeito, né? Se a pessoa tá falando para você que ela tá vendo, ela quer te mostrar, você quer que você mostre para ela pedaço por pedaço, e você tá falando para ela, não, você tá evitando sentimentos, não faz sentido para ela, você não tá falando a linguagem dela. É como se você estivesse falando em português e a outra pessoa em russo. Ela não vai compreender. Ela até fala um pouco de português, mas ela tá ali sem entender direito o que você quer dizer. Ela não tá pegando o sentido da coisa. E ela tá tentando expressar para você, e você também não tá pegando o sentido da coisa, né? Por isso é muito importante você ter, primeiro, esse discernimento de escutar exatamente, uma escuta ativa que a gente fala, né? Uma escuta realmente ativa de como que a pessoa está se comunicando, né? Qual que é o sistema representacional que ela está trazendo à tona. E a partir daí você ter que treinar como que você fala. Você tem um jeito de falar que é natural de você, que pode ser visual, pode ser sinestésico, não importa. Você tem um que é natural, é mais forte você comentar, falar sobre, e você tem que treinar os outros. E aí no treinar os outros é realmente pegar uma semana assim inteira e se comunicar só naquele outro sistema representacional. Aí a próxima semana só no outro sistema representacional. Porque aí você vai pegando realmente o jeito de se comunicar, né? É como se você estivesse aprendendo outros idiomas mesmo. E aí a gente tem uma maestria gigante do Richard aí, tanto nessa época como hoje em dia, que ele conta histórias usando todos os sistemas representacionais. Então ele está ministrando uma aula, as pessoas estão ali, tem a primazia de cada um, mas ele tá influenciando a todos, porque ele está usando todos os sistemas representacionais dentro da fala dele. É bem interessante de ver isso também, que você pode sempre estar aumentando o seu leque aí de como você se comunica e você pode influenciar várias pessoas dessa maneira. E não influenciar da maneira negativa, tá? Você pode influenciar de maneiras muito positivas usando dessa linguagem. Ela serve muito para uma comunicação efetiva, contribui no rapport, né? E isso torna mais fácil, a comunicação. A gente não pode, inclusive, vou lembrando de novo que
estava vendo um vídeo do Cláudio Lara falando sobre venda, né? E falando da questão de que a gente vende tudo, né? No sentido mais genérico possível, né? Ou seja, para a gente vender, a gente precisa comunicar, né? Para a gente contribuir, para a gente ajudar, para a gente ter uma influência, para a gente poder, enfim. E a influência aqui não é para o seu benefício, é para a atividade que você está fazendo, né? Por exemplo, ninguém leva em consideração que quando vai ao médico, vai a um advogado ou toma o serviço de qualquer um profissional que ele já chega para ser atendido, né? Ou o profissional vem à sua casa, ou você vai ao consultório, ao escritório, ao lugar, você já está sob a autoridade dessa pessoa naquela área, porque na verdade essa pessoa ela está sendo procurada por você ou indicada, alguém te indicou, né? Então você já vai lá para ouvir. Isso quer dizer que a relação ela já se ultrapassou aí a barreira da comunicação, né? Porque você já está avalizando que o que a pessoa vai dizer para você já é importante, mas isso, muitas vezes, ocorre de uma forma muito alienada, né? A pessoa nem tem, o profissional nem sabe disso, né? A gente estava falando agora há pouco aqui, né? Que, por exemplo, não tem muito pouco tem PNL especificamente para advogados, para médicos, para professores, né? Eu, ano passado, ainda fiz uma live com os professores lá, com alguns professores, e eu comentei com um ou outro sobre PNL, eles adoram isso. Então, você estava falando sobre isso agora aqui, e a gente está lembrando aqui que a gente está muita gente está trabalhando de casa, né? Usando a internet. Então, esses sistemas aqui, usando o sistema auditivo e sistema visual, toma uma importância muito grande, né? E se você tem a consciência disso na sua comunicação, facilita muito mais, né? Quer dizer, não é à toa que a gente está usando aqui um PowerPoint mostrando para você coisas aqui. É muito mais fácil de grudar na sua cabeça informações, né? E isso tem que deve servir ao seu favor, né? Bom, posso continuar aqui? Vamos fazer claro. uma passagem aqui para as pessoas perceberem. Então, como o Carlos tinha falado aqui, né, sobre modalidades sinestésicas, né, local no corpo, a velocidade de respiração, velocidade de pulsação, a pressão, sensações de tato, a direção, a intensidade, o espaço, o movimento, né? Reparar que, por exemplo, a hipnose ajuda e as próprias microexpressões faciais, né, mostram, né? Aí a gente vai abrindo para vocês perceberem como a PNL ela traz inúmeras coisas, né, a partir da própria do sistema representacional, né? Ao olhar a pessoa, que a gente não está falando especificamente de olhar o teu paciente, o teu cliente, né, a pessoa que está te demandando, mas você também ali está usando essa possibilidade de se comunicar com ela e ela vai se expressar para você, né? Submodalidades, então essas são submodalidades sinestésicas. Por exemplo, eu me lembrei que, por exemplo, quando a pessoa começa a ficar muito tensa, a tendência é a boca ficar mais seca, né? Então, você percebe isso, né? Pessoas que dependendo do que elas estão fazendo, elas vão ficar mais ansiosas, que aí tem a ver com a velocidade da respiração, vai poder respirar mais rápido, ou se tiver mais calma, vai respirar mais devagar, né? Enfim, se você tiver a condição de tocar na pessoa, você vai sentir a pressão que ela tem no corpo, como é que está isso, né? Enfim, são várias possibilidades aí que tem a ver com a sinestesia, com a questão aí de toque. Né? Perfeito. Uma coisa interessante, falando de sinestesia, por exemplo, o medo, né? Que o pessoal fala, não, eu tô com alguma coisa no estômago, me dá medo, eu sinto aqui no estômago, ou sinto um frio na espinha. Geralmente, né, além de ser uma representação, esse frio na espinha, se você prestar bastante atenção em algo, quando você pensa em algo que você tem medo, esse medo tem um movimento. Que aí entra na questão aqui da sua modalidade de movimento. E ele gira, né? Se ele não girasse, ele não te geraria esse sentimento de medo. Então, ou ele gira para frente, ou ele gira para trás, ou ele gira para um lado, ou ele gira para o outro, né? E aí tá a grande sacada.
Se algo tá girando para frente, tá te causando medo, o que você acha que daria para fazer para você deixar de ter medo? É você parar, prestar atenção nele, que tá girando para frente, você começa a imaginar ele girando para trás. E aí a sensação começa a mudar. É um exercício bem prático e ajuda muito. E ele é simplesinho, tá? Então, quem estiver assistindo aí, se você tem alguma coisa que te gera medo, né, te gera algum desconforto nesse sentido, usa essa técnica, a não ser casos de fobia, que são casos muito mais específicos, né? Mas usa essa técnica que você vai conseguir já reverter esse processo de medo em você. Tá? Beleza? Era só um adendo que eu queria colocar. Muito legal, acho muito legal as aplicações aí. Deixa eu ver aqui. Opa. Auditivas, a gente vai ter aqui número de sons, volume, o tom, o tempo, a altura, o passo, o timbre, a direção, a intensidade, a distância, a localização, a harmonia, o estéreo. Olha quanta coisa, quantas palavras existem aqui ligadas às auditivas, né? Quer dizer, se você pensar que isso aqui são ganchos que estão soltos na fala da pessoa com quem você quer interagir, e você reconhece isso, a partir desse reconhecimento você consegue fazer esse rapport e começar uma interação que vai levar você a uma conexão e vai levar você a uma efetividade na comunicação com essa pessoa e contribuir para que ela possa, de alguma forma, melhorar ou sair daquele estado que ela está, enfim, mudar, né? Perfeito. Já aproveitando também, né, já que a gente está aqui na pegada, se você pegar as submodalidades auditivas, você pode fazer um exercício também bem simples, né, que é notar como é a voz da pessoa que você mais confia. E aí você notar esses dados aí, de onde que vem, né, que é a direção, qual que é a voz da pessoa, qual que é a altura da voz que essa pessoa está falando. E aí você pensa depois, como é a voz da pessoa que eu não confio nada, que tudo que ela fala eu sei que é mentira. E aí note a direção que vem, qual que é a altura, de onde que tá vindo, como é que é o timbre. Você vai notar diferenças aí bem práticas aí. Como que você pode utilizar disso? Imagina que você tem um trabalho que o pessoal costuma falar para você que te criticar e aí isso te deixa para baixo. Não precisa ser trabalho, mas te criticam, você fica para baixo. Pega a voz dessa pessoa e coloca no mesmo lugar da voz da pessoa que você acha que tudo que ela fala é mentira. E aí você escuta essa pessoa falar nesse lugar de novo. É a mesma coisa. Coloca o mesmo tom de voz. Você vai ver que já muda o impacto que tem em você. E você não vai ficar tão para baixo. E aí você vai continuar fazendo o que você precisa fazer, sem ficar se preocupando muito com o que as outras pessoas estão te criticando. Muito 10. Poder ter essa sacada nesse momento, voltamos àquilo que a gente estava encerrando ontem. Como é que é? O problema não é o problema é o que você faz com o problema, né? Como é que é o problema? Exatamente. A gente usou uma outra expressão, inclusive, ontem. Eu não me lembro agora. Eu falei, aliás, o problema é como você vê o problema, né? Como você pensa a respeito do problema. Esse momento, né, a gente sempre pensa nessas coisas, a gente pensa sempre como se fosse o espinafre do Popeye. Olha, quando você estiver ali naquele momento agudo, que alguém está te pressionando, alguma coisa assim, aí você tira da manga do seu paletó, não é assim. Você, na verdade, daí a importância de você refletir sobre tudo isso, de você, de alguma forma, exercitar tudo isso. Para que quando acontecer alguma coisa, você não vai na academia, deveria ir
né? Nós todos deveríamos ir numa academia, ou caminhar, ou nadar, ou praticar um esporte, ou qualquer coisa assim, né? Ou você pinta, você vai pintar todo dia, porque senão você não vai saber misturar as cores, não vai saber segurar um pincel, ou se você desenha, enfim, tudo na vida, quem faz comida, né? Pensa no primeiro prato de arroz que você fez na vida, tem gente que nunca fez um arroz, então imagina como é que vai sair, pensa hoje, depois de muitos anos você fazendo, como é que é melhor a comida que você faz, tá? Quer dizer, você está o tempo todo praticando, então quando você pensa nisso tudo aqui que o Carlos está propondo, é muito importante que você pense e continue pensando, né? Sim. E continue pensando sobre todos esses pontos de vista. É muito legal quando a gente falou ontem, em alguns momentos, acho que leitura mental, por exemplo, né, que as pessoas, que é aquele quando você pensa inversa, até leitura mental inversa, né? Que a pessoa diz assim, mas você não sabe que eu não gosto desse tipo de coisa, não sei o quê, alguma coisa assim, você fala, como, né? Como é que eu vou saber se eu nunca soube disso, né? E aí, como é que você reage? Isso, como a gente estava falando, tem muito a ver com relações pessoais, né? Quem sabe naquele momento, ao invés de, dependendo como você vai reagir, se você conseguir transformar aquilo que está sendo está te impactando, né? A expressão lá da palavra era perplexo, né? Te deixando perplexo. Você conseguir reagir de uma forma a diminuir essa perplexidade ou transformar essa perplexidade numa coisa boa, numa coisa, vamos dizer assim, bem-humorada, aquele momento ali agudo de um relacionamento que pode explodir em algum momento, né? Para um grande conflito, você consiga levar ele de um outro jeito e conseguir sair daquela situação e tirar a pessoa que está com você daquela situação e levar para um outro momento sem que haja um grande conflito, né? Por exemplo, pode às vezes salvar uma relação, né? Sim. Algo assim. Algo assim. Bom, vamos seguir aqui. Visuais. Submodalidades visuais. Número de imagens, a borda, sem borda, colorido, se é preto e branco, se é associado a alguma coisa, se é dissociado de alguma coisa, se é focado, se é desfocado, se está em 3D, se é flat, se tem o tamanho disso, o movimento, se está parado, a distância, a localização, se tem brilho, se tem forma. Isso aqui é muito legal, né? Você propôs um negócio agora há pouco aí, e eu queria explorar mais você com isso aqui, principalmente no que toca a pensar em coisas que estão dentro da gente, né? Coisas da cabeça da gente, dores, traumas, neuroses, coisas que a gente traz com a gente e que em determinados momentos que a gente tem que realizar alguma coisa, isso surge como se de uma forma de um momento para outro e ficam ali na nossa cabeça a ponto de você travar e não conseguir fazer nada. São situações, são cenas, né? São alguém falando alguma coisa. Sim. A gente pode fazer um exercício prático de novo com isso. Por exemplo, se tem alguma cena, ou se você pensa em alguém que geralmente te causa uma sensação ruim, só de pensar naquela pessoa, quando você pensar a respeito dela, respira bem fundo e deixa a imagem bem pequena, do tamanho de uma moeda. Agora deixa a imagem preto e branco. Isso. E aí você começa a piscar a imagem. Preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco. Quanto mais ela vai piscando, mais longe ela vai indo. É isso. Agora respira fundo de novo. Pode abrir o olho. Beleza? É um exercício bem prático para mudança de modalidade visual. Muito legal. Eu vi que você fez aí, Márcio. Pensando nisso que te incomodava antes, você consegue sentir ainda aquela sensação ruim? Eu sinto porque ela é muito forte, mas bem menos ela consigo. Isso também é importante, né? Você está me dando um gancho para dizer assim. Não é uma panaceia, né? No caso. Não somem na nossa cabeça, mas é uma forma de você colocar elas na dimensão que elas devem estar em você. Exato. Né? O coaching tem um exercício lá de reprint, se não me engano, que é a coisa de você visitar, né? Pensar o seguinte, que o seu passado é um museu, onde você vai, olha as coisas e sai do museu.
Você não traz as coisas com você, né? Sim. E tem determinados quadros, pinturas, esculturas nesse museu que são muito fortes, né? E você vem com eles do museu, mas você não deve tirá-los do museu, você deve botar de volta. Então, esse exercício que o Carlos acabou de falar é muito legal para você ter clareza. Não, realmente está lá, é um museu, aquilo não está no meu presente, aquilo não faz parte da minha vida hoje, aquilo está lá atrás, e esse momento é muito importante. Quando aquilo começa a vir demais, esse exercício que o Carlos acabou de falar é muito legal, e funciona como proposto, muito, funciona muito. Você quer aproveitar e dar uma mexida aí, só para o pessoal ver? Mexida? Usando mais coisas. Nessa imagem aí que estava te causando essa sensação. Ah, legal. Vamos lá. Vamos nessa. Beleza? Me descreve mais a respeito. É uma cena? É uma cena, é uma pessoa fazendo coisas contra mim. É uma cena. Perfeito. Quando você vê essa cena, você está dentro da cena ou você está de fora se olhando? Eu tô dentro, saindo da cena, na verdade. É interessante isso que você está falando. Como eu já venho trabalhando ela, eu vejo ela começando comigo e eu me distanciando dela, mas não o suficiente. Perfeito. A sensação que você tem ruim quando você vê essa cena, onde que ela começa no seu corpo? Na minha cabeça. Na sua cabeça. Minha cabeça. Perfeito. Então, só fazendo um parênteses aqui, eu acho que você está com a sensação como se estivesse pressionando a sua cabeça, é isso? Exatamente. Pelo movimento que você fez aqui. Isso. Perfeito. Então, pensa a respeito dessa cena. Você já tá se distanciando dela. Beleza? Eu quero que você jogue ela bem para longe. Você respire bem fundo. Jogue ela bem para longe. Enquanto você tá vendo essa cena bem longe, eu quero que você pule pro final dela. Veja o final dessa cena. E quando eu contar até 3, você vai correr ela de trás para frente, como se estivesse rebobinando um filme. E quando você rebobinar esse filme, ele vai começar a ficar preto e branco e vai começar a esvaziar a cena. 1, 2, 3. Voltando bem rápido. Ficando totalmente preto e branco. Agora diminui, do tamanho de uma moeda. Isso, deixa bem longe. Presta bem atenção na sensação da sua cabeça, ela diminuindo enquanto essa imagem começa a piscar. Preto, branco, preto, branco. Perfeito. Muito bem. Eu não consigo nem mais ver a cena. Perfeito. Respira bem fundo, abre o olho. Isso daí a gente fez de uma outra maneira, só explicando aqui, quando você faz uma cena, quando é uma cena, e você faz essa cena rodar ao contrário, como se você estivesse rebobinando, é como se você estivesse dando um pane, seu cérebro não sabe mais o que fazer com aquela cena. Tá? Então ele tenta fazer alguma outra coisa ali. E aí, imediatamente, a gente coloca uma outra coisa no lugar, diminui ela em preto e branco. E eu sou um cara curioso por natureza. Então, você tá me dizendo que você não tá conseguindo mais ver aquela cena. Portanto, você não tá mais se sentindo mal, correto? Melhorou muito, muito, muito. O que você vai fazer daqui pra frente no lugar de se sentir mal pensando naquela cena como você pensava antes? Não sei, porque eu acho que eu não consigo nem pensar mais na cena. Perfeito. O que você poderia fazer, então? Já que você não pensa mais na cena, posso pensar em outras coisas. Ela não vai te incomodar mais daqui pra frente? Não vou sentir dor. Provavelmente não vou sentir nada nesse sentido. Perfeito. O que eu fiz aqui? O que eu acabei de fazer? Isso chama uma ponte ao futuro. Eu fiz todo o processo, porque a gente acredita aqui dentro da PNL que nada você tira, efetivamente. Você substitui. Então, em um momento que eu fiz todo esse trabalho, eu fiz essa mudança das submodalidades, eu tenho que colocar alguma coisa no lugar, já que ele não está conseguindo mais ver a cena. Então, daqui para frente, ele vai ver uma outra cena. E aí ele tem um outro comportamento. E eu posso botar qualquer cena nesse lugar. Eu coloco qualquer coisa. Qualquer coisa. Com eu sozinho, com outras pessoas, com outro ambiente, com qualquer coisa. É como se eu estivesse gravando em cima dessa faixa. Exatamente. Assim, né?
Perfeito, muito bom. Muito bom. Queria agradecer demais. Sempre eu agradeço demais aí, porque é muito legal participar disso. E também queria destacar que de alguma isso poderia ser feito como hipnose, mas dentro de toda uma ritualística. Teria todo um ritual, e isso é muito interessante na PNL. É feita de uma forma muito, muito rápida, muito, muito simples, é quase uma conversa, e ao mesmo tempo, desde que eu esteja engajado nisso, causa efeito, eu não sei se causar efeito é a palavra, mas funciona de uma forma muito legal. Então, assim, também lembrar, né, pessoal, que você deve sempre manter isso, né? Essas coisas são colocadas, né? Se eu deixar, se eu não cuidar, por isso que essa história de colocar algo no lugar, essa história de você colocar coisas acontecendo que não conectem, não te leve a conectar de novo com aquilo, né? Porque se aconteceu de uma história e você vai tirar daquilo, mas vai colocar uma outra história parecida com aquela, bom, não adiantou nada. Não está fazendo muito sentido, né? Muito legal, muito legal. Deixa eu ver aqui. Modalidades gustativas, olfativas e gustativas. Isso aqui também é muito interessante, né? Eu fui assistir. Meu Deus, eu e minha memória, nós não fomos apresentados até hoje. Mas o Suad Swami, enfim, é um cara que ele é um militante ele é um militante da quântica, da física quântica. Goswami. Daqui a pouco eu lembro o nome, eu não sei o que Goswami. É um cara muito legal, é um indiano. Eu fui assistir um treino dele em São Paulo, no Israelita. Foi muito legal e tinha lá um pessoal com aromaterapia. O pessoal da aromaterapia chama do Terra, que é uma empresa norte-americana muito legal. E, rapaz... Sim, essa eu conheço, essa empresa eu conheço, muito legal mesmo. É impressionante como funciona a questão do olfato, né? Como a coisa... eu sei que é um pedaço disso que eu só estou comentando, isso é um pedaço do que você vai falar, do que você vai conversar aqui, mas é muito interessante a aromaterapia no apoio de várias coisas aqui. Sim. Inclusive, existem estudos que dizem que o olfato é o que vai acessar suas memórias muito mais rápido, né? É o sentido que te traz as memórias mais rápido. E, por consequente, vai te trazer também a sensação mais rápida. Não incomum é conhecer aquela pessoa que ela lembra de um perfume de um ex que fez algo mal para ele ou alguma coisa que a relação acabou de uma forma muito miserável. Ao lembrar do aroma, ele tá passando na rua, sente o cheiro, já vê toda aquela sensação, todas aquelas memórias, porque é muito rápido mesmo a conexão que se faz através do olfato, né? E o gustativo, né, você vai encontrar aí coisas como o limão que o Márcio falou. Se você imaginar que você tem um limãozinho na sua frente, você tá chupando um limãozinho aqui, automaticamente você começa a salivar só de imaginar aquele gosto. Isso é só um efeito de submodalidade de você. Tá aqui o Tassiano dando um kombawá aqui pra gente. Muito bom. Eu volto a falar da minha lasanha lá, nesse momento. Espero que todo mundo goste de lasanha, espero que todo mundo coma uma bela lasanha esse final de semana. Eu não estou querendo induzir ninguém, mas eu sei que muita gente vai pensar em comer uma lasanha esse final de semana. Ainda mais do jeito que você descreveu, né? Nossa, é uma delícia, né? E aí é legal também você, sim, aquelas coisas que eu... Olha só que interessante, eu tenho uma tia emprestada, que é a tia de um monte de... que era tia de um monte de gente, ela falava sobre crianças, o negócio... É uma coisa que não tem nada a ver, e tem a ver ao mesmo tempo que a palavra aplicada de outra coisa, eu nem sei que padrão é esse, vai me ajudar a definir. Que é o seguinte, ela falava, tem uma fala que diz o seguinte: a gente, quando as crianças nascem, a gente olha para elas, são tão fofinhas, tão lindinhas, tão queridas, que dá uma vontade de comer. Depois elas crescem e a gente pensa,
Nossa, por que que eu não comi? Boa. Isso, como é que é? Aquela coisa, como é que é? Não sei o que, complexo, como é? Ajuda aí, como é que é? Aí tem uma porrada de padrão. Aí tem execução perdida, aí tem verbo inespecífico, aí tem Julgamento, operador modal. de necessidade, seria? Operador modal de necessidade de comer, né? Tem a de possibilidade no começo e no final tem a de necessidade. Por que eu não comi? Mas, enfim, eu só coloquei essa brincadeira para a gente pensar em quantas vezes a gente associa a questão gustativa, né? Principalmente a ação de comer alguma coisa, a ação de comer alguma coisa com outras coisas que estão terminando, né? Comer alguma coisa, muitas vezes, significa não só se alimentar, mas terminar uma situação, vencer alguma coisa, ganhar de algo, né? E eu estou falando isso porque cheirar normalmente é outra coisa. Isso não está me cheirando bem, né? Isso não está. São coisas que a gente aplica só para a gente distinguir, né? Porque ou ela cheirava tão gostoso, né? Tem a ver muito com você tá quando a coisa não tá boa, você cheira aquilo para ficar esperto. Né? E aí tá ligado ao seu presente, aquele momento. Ó, fica esperto que isso não está cheirando bem. Né? É um alerta. E por outro lado, fica ligado a uma questão de já passou um remember, de um resgate, algo que você sente um cheiro de ontem, né? De algo que aconteceu. Né? E claro, é muito interessante isso para mostrar a velocidade do cérebro da gente, né? Quando você sente o cheiro de uma mulher ou de um homem, um perfume, né? E que terminou ruim, que nem você disse, provavelmente a velocidade é absurdamente rápida, vem na sua cabeça o cheiro do que era bom e imediatamente o desenlace horrível que deu. Né? Mas o que fica no seu cérebro, a fotografia, a imagem, é do como ficou ruim. Né? Mas o cheiro não chama isso. Né? E daí a importância dessas coisas todas que o Carlos está trabalhando aí, que você pode trabalhar também de resgatar o lado bom. Por que você não pode ficar só com o lado bom do que aconteceu? Por que você não pode ficar com memórias boas e transformar essas memórias boas em coisas boas para outras coisas? Né? Essa capacidade que você tem que te leva te demonstra o poder que você tem de usar o seu cérebro a seu favor, usar as formas de pensamento ao seu favor. Né? Perfeito, perfeito. Que viagem que eu fiz agora aqui, né? Não, mas tá certo. Eu ia até comentar, existe um processo de sinestesia, né? E aí sinestesia do ponto de vista de mistura dos sentidos, né, que acontece internamente. Né? Quando acontece externamente, aí é uma condição médica mesmo, mas internamente vai acontecer, é muito natural, é muito normal de acontecer internamente. Você vai pensar a respeito da lasanha, por exemplo, vai vir a imagem, vai vir o cheiro, vai estar tudo misturado. Né? E algumas pessoas, grandes gênios, por exemplo, como Mozart, né? O Beethoven, perdão. O Beethoven, ele escutava o que ele lia. Ele tinha uma percepção de partitura tão forte que ele escutava internamente a música. E isso fez com que ele tivesse a capacidade de compor a última sinfonia dele, mesmo surdo, né? E você vai ver, por exemplo, o Nikola Tesla, que ele era tão maluco o jeito que ele fazia as coisas, ele conseguia imaginar de uma forma tão vívida os aparelhos funcionando na frente dele, e ele destrinchava mentalmente como é que era a funcionalidade, o que estava encaixado aonde, e depois ele replicava o que ele estava imaginando na realidade. E aí ele sentia cheiro, então precisa do que? Óleo. E era tudo que é sinestesia interna, é tudo um processo interno. Esses gênios aí da humanidade, eles conseguiam trabalhar muito bem nisso. Todo mundo vai fazer isso de uma certa maneira.
Então, talvez alterando algum componente, às vezes nem visual, né? Às vezes você tá vendo a lasanha, se eu alterar o cheiro da lasanha, pode ser que já mude o como você tá vendo aquela lasanha. Então, são alguns detalhes aí Só não vai falar que a lasanha tá cheirando a óleo, que eu já vou ficar frustrado aqui. Então, é melhor nem comentar. Mas é muito legal isso que você está falando. Me lembrei de uma história do próprio Einstein, né? O Einstein via a aplicação prática das teorias da física dele, né? Então ele conseguia perceber então ele conseguia fazer sentido. Isso que você está dizendo é muito legal para os criativos, né? O cara conseguir ver. Eu tenho uma experiência minha, eu trabalhei uma época tive uma agência de web, lá no começo da web, né? E a gente tinha, um grande amigo, um grande parceiro, faz até tempo que a gente não se fala, ele era bem mais, continua sendo bem mais novo que eu, e a gente criava. Então eu imaginava para compartilhar, porque hoje tem o nome de arquitetura de informação, ou seja, pegar uma informação num site, num material digital, e você estruturar como é que é distribuída. Eu, naquela época, não tinha, eu não tinha essa profundidade de conhecimento, eu era muito intuitivo. Eu pensava como se fosse uma grande prateleira de livros, entendeu? Eu ficava, eu quero assim, independente de... Eu fazia um esforço para aliar a informação que eu precisava distribuir com algo que era da minha experiência, né? Então eu sempre via, ou eu mesmo um grande prédio olhado por fora, com as janelinhas, os apartamentos, quem é que mora aqui, quem é que mora lá, e até me lembro da história da questão do Palácio da Memória, né? Que o cara, que é uma técnica que o cara vai distribuindo as informações, contando historinhas, ou seja, isso que você está falando é muito legal. São as várias aplicações. Só mostrar para todo mundo, né, pessoal, como está tudo conectado, né? Como quando a gente começa a desvelar isso aqui, a tirar esse novelo, vai puxando, tudo vai se conectando, né? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. E todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. Tem gente que chega para mim, por exemplo, e fala que tem dificuldade de visualizar. Mas é porque a pessoa, ela tem na cabeça dela que visualizar é tipo você ver como celular. Eu estou visualizando o celular, ele imagina que vai aparecer assim. Mas não é um pensamento, né? Então, eu falo, pensa a respeito da sua porta, da porta de entrada da sua casa. Você consegue ver a porta da sua casa? De que lado que fica a maçaneta? Pô, fica de tal lado. Então você está visualizando. Isso é só um pensamento, é só uma representação de forma visual, mas você não é concreta, não é nada do tipo, é só uma representação mesmo. Então, não é uma foto da porta da sua casa com todos os entalhes, né? Não é isso. Não é isso, exatamente. Como é uma representação, aí teve até um caso de uma pessoa que falou, tá, mas aí você fala para mim, pensa na porta, mas aí pensa na porta abrindo e saindo um duende lá de dentro. Falei, pô, mas só para você me falar isso, você teve que imaginar. Verdade. Senão, você não fala que você não imagina. Verdade, muito legal. Muito legal. Aliás, sobre isso aí, eu tive uma experiência muito legal nessa última versão que eu fiz no curso do Thales Lenin, de hipnose, né? A gente, como todos os cursos dele, a gente vai, e como os outros cursos, vão para todo mundo domingão, termina, vai indo para Paulista para colocar lá seu bannerzinho de aqui, se faz hipnose grátis, né? Sempre essa experiência muito legal. E aí chegou lá três pessoas, uma mina e dois caras, rapazes, gente jovem mesmo, né? E aí eu falei, o que você quer? Tá? Eu quero ver cavalos. Falei, nossa, cara. Tá bom, vamos embora, né? Vamos lá. E foi. E era tipo assim, ele não conseguiu ver, mas ele ouvia os cavalos. Entendi. Olha que interessante, ele não via. Para ele, a representação dele era auditiva, ele conseguia, e ele sentia, quer dizer, sentia entre aspas, né? Ele sabia que ele estava tendo essa alucinação dos cavalos porque ele estava ouvindo, no meio da Paulista, né? Muito louco. E, aliás, isso eu queria comentar, eu tenho percebido em mim que a minha memória melhorou bastante depois que eu comecei com essa vida de mexer com o cérebro, né? Melhorou bastante, e eu percebi que eu guardo com muito mais facilidade coisas quando eu falo. Aí a dúvida é,
o que a memória de dados, né, tem a ver com o auditivo? Ou é apenas talvez seja apenas para mim que funciona desse jeito? Eu entro na questão de que é uma estratégia mental que é sua, é própria sua, tá? Legal. Porque tem gente que vai olhar e vai se lembrar com facilidade, porque tem uma estratégia mental de buscar na memória como se fossem imagens mesmo, como se fossem slides, tá? Então você tem esse processo que é natural seu, é um jeito que você aprendeu que foi eficaz, e aí o seu cérebro ele vai fazer o quê? Ele vai padronizar, ele vai fazer com que você busque sempre minha memória de curto prazo, né? Eu estou me referindo à minha memória de curto prazo. Se eu deixar ela, ali a pouco ela não tem mais importância, mas para dados rápidos, se eu falo principalmente números, hoje em dia os números são gigantes, né? Você vai pagar uma coisa, você tem que botar ainda mais hoje em dia, cada vez que você entra no WhatsApp ou entra no Facebook, entra qualquer coisa, vem lá um monte de número para você confirmar que é você, entendeu? Não sei, as pessoas devem estar tendo essa experiência aí, né? Então, cada vez eu vou fazer um negócio com você. Ah, meu Deus do céu. A gente vai fazer uma experiência aqui ao vivo. Hoje tá bem divertido, né? E eu tô virado aqui, né? Eu sou eu mesmo. Eu me presto a isso. Tô nem aí. Pessoal, daqui a pouco, vocês também vão estar junto, porque daqui a pouco nós vamos fazer autoaplicação, hein? Tá. Eu vou falar para você um número, tá? E você vai fazer esse processo que você faz, para você memorizar. Depois a gente vai testar se você gravou. Pode ser número extenso? Ou tem um limite? Não sei, eu não sei nem se eu vou conseguir lembrar todos, mas eu vou. Não tenho, não sei. Tudo bem, vamos lá. 087 087 371 228 11. Não vou. 087 337 não sei o que, 11. Quando o 08711 você acertou, quase acertou o segundo aqui que eu falei, que era 371. 371. Tem essa Quando você foi buscar na memória, busca o primeiro número de novo. Aí eu vi. Aí eu olhei. Aí você viu. Aí eu vi. Isso, aí eu vi. Você falou, eu repeti, mas na hora que eu fui buscar, eu busquei no visual. O que será que isso quer dizer? Quer dizer que quando você fala para você mesmo, você coloca uma representação visual daquilo. Muito bom. Dá para a gente potencializar, então. Sabendo que a sua estratégia é essa, eu vou falar de novo, você vai repetir e você vai já criar na sua cabeça um número na sua frente. Ok? Tá. Então vamos lá. 087, aí você repete 087. E aí eu já crio o número. Isso. 371. 087 371 228 087 371 228 11 087 371 228 11. Quase acertei. Então, mas dá um medo, né, nessa hora aqui, né? E tem a ver, é muito legal isso, né? Porque quando a gente é interessante isso, aí eu vou puxar para um outro caminho, né? Quando você fala alguma coisa que você é capaz disso, capaz daquilo, e alguém faz isso que você acabou de falar, peraí, vamos testar, né? Dá um medo, né? De você. É assim mesmo. Não é, entendeu? Você dá aquele medo de você falar, pera um pouquinho, será que eu estou falando uma coisa que vai ser bom para mim, vai ser ruim para mim, eu vou me expor aqui, será que eu estou... Essa questão, esse auto-julgamento, esse julgamento que você faz de você é muito legal nos processos que você se propõe mesmo, né? Porque quando você se propõe a processos, você fala só para você e não compartilha isso com o universo, a chance de isso acontecer é muito pequena. Quanto mais você compartilha, quanto mais você compartilha o que está acontecendo a cada fase do processo, mais aumenta a chance desse processo acontecer e você atingir o resultado que você está querendo. Então é muito legal poder fazer isso. Eu estou pegando essa pequena exercício aqui e levando para outras coisas, né? Por exemplo, nesse momento eu só lembro do 087.
Não, mas é com O uma do, questão de do treino e 271 tal. também lembro, do 228 agora, e depois agora do 11. Pô, tá vendo? E isso me lembrou, sabe do quê? De uma atividade que o Cláudio propõe lá, de pessoas que não lembram o nome das pessoas, né? Sim, E a gente é vai. totalmente visual o processo. Se você lembra Exatamente. bem, é totalmente visual. É muito legal isso aí. Enfim, mas a gente já está batendo aqui há quase 1h15 e a gente vai indo para o final, que nossa brincadeira aqui é de 1h30, mais ou menos. E eu queria, vou deixar aqui marcado isso aqui, a gente vai buscar aqui de tudo que isso que já foi falado aqui, a gente podia trazer alguma coisa para as pessoas testarem ou brincarem, ou exercitarem. Se alguém quiser dar alguma palhinha aí, se alguém quiser dar uma sugestão para o que a gente pode seria interessante. Eu acabei passando algumas coisas conforme a gente foi explicando, né? Que são práticas, a pessoa vai fazer em casa. Mas seria interessante alguém trazer alguma coisa agora, porque aí a gente já consegue mandar bala aí, né? Não sei se quem está junto com a gente aqui, tem pessoas com a gente aqui. Não sei se alguém está disposta ou está disposta a sugerir alguma coisa, mas se não tiver, tá tudo certo também. Olha, vou aproveitar um negócio aqui legal. O Tassiano, ele é um cara muito interessante. Ele já veio assistiu com a gente outras horas. E ele é um cara que fala japonês. Ele pelo menos Legal. fala várias palavras japonesas. Então, aproveitar aqui o que no aprendizado de idiomas a gente pode aplicar alguma coisa aqui dos sistemas representacionais, e como é que a gente pode. O primeiro, né? Quando eu estava fazendo todo o trabalho junto com o Cláudio Lara para a gente modelar os poliglotas, a gente definiu a gente entendeu, né, que os poliglotas, eles primeiro, quando eles iam fazer um processo de um novo idioma, eles criavam uma imagem muito clara deles falando aquele novo idioma. Então, seja eles no lugar, vai aprender francês, eles em Paris, falando com todo mundo, ou eles lendo um texto em francês e compreendendo tudo. Enfim, mesmo que conscientemente, né, eles sabem que eles não sabem falar ainda, eles ainda assim criavam essas imagens que eram grandes, eram brilhantes, eram imagens das quais eles sentiam orgulho e vontade de chegar ali. Então, agora ele está dizendo que está aprendendo coreano, olha lá. Aí sim, hein? Aí sim, parabéns, Tassiano. Que são línguas, um adendo aí, né, falando sobre aprendizado de línguas, as línguas orientais, os idiomas... Tá bom, Edmilson, bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo, Edmilson. No aprendizado de idiomas, as línguas orientais, elas são um pouquinho mais complicadas para nós aprendermos, porque são de famílias diferentes, né? Então nós temos aqui o português, espanhol, inglês, francês, alemão, e todos eles têm uma família em comum, né? O inglês você vai aprender, ele tem francês, ele tem alemão e tem latim. Né? Aí você vai no italiano, ele tem latim. Aí você vai no romeno, tem latim. Aí você vai no francês, tem latim. Então, tudo vem do latim, basicamente, então, aqui no Ocidente. Então, é muito mais rápido para você aprender do que as línguas orientais. As línguas orientais, como o Tassiano tá fazendo, você vai ter que fazer uma outra estratégia, né? Você vai ter que reaprender o alfabeto, você vai ter que aprender... É como se você esquecesse realmente a sua família aqui, né? A sua língua familiar aqui. Porque você está indo numa outra família aqui muito diferente e tal, então você tem que desabar aqui para atacar seu cérebro mesmo. Tem que colocar seu cérebro para trabalhar aí durante esse processo. Mas voltando às submodalidades, tá? Então, a imagem clara, grande, brilhante, né, de que você está falando esse novo idioma. Essa imagem, ela tem que criar uma motivação em você, e isso é uma sensação, a submodalidade sinestésica. E essa sensação, ela tem que ser grande também. Então, quanto maior a imagem, provavelmente você vai sentir mais vontade de chegar nela, tá? E aí, conforme o processo de treinamento do novo idioma, aí você tem o processo passivo e o processo ativo. O processo passivo você está lendo e escutando.
O processo ativo você está escrevendo ou falando, né? E para você fazer, o ideal é sempre você estar transitando entre os dois. Né? Você está escutando e no mesmo dia você dá algum jeito de você falar alguma coisa, você escrever alguma coisa. Legal. Tá? E quando você fizer isso, principalmente na hora de falar, você tem que criar uma imagem muito boa, muito forte de você treinando. E essa imagem ela vai te causar uma sensação boa. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, infelizmente, elas têm um pouco de receio, têm vergonha de falar um novo idioma. Eles testarem o idioma na frente de uma outra pessoa. Perfeito. E aí tá uma grande sacada. Se você fala com um americano, com um inglês, irlandês, se você falar errado, eles vão te corrigir numa boa, se você perguntar para eles ainda. Né? Às vezes ele nem te corrige, ele só continua a conversa e não vai falar nada. Se você falar para um brasileiro e você falar errado, ele vai te julgar. Então, o que julga o brasileiro é o próprio brasileiro. Rapaz, você está falando um negócio, eu estou aqui lembrando, eu tive uma experiência única, que foi fazer o caminho de Santiago de Compostela. E, sob esse ponto de vista, é muito legal. Eu fiz eu até sempre digo que eu fiz uma metade dele, 380 quilômetros, mas foi assim, foi fantástico. Eu pretendo fazer o incompleto, o caminho francês, mas enfim, não é isso que é importante. O importante é que você, nesse caminho, você encontra com gente de todas as partes do mundo, te juro. Os coreanos, por exemplo, que o Tassiano está falando, eles são muito cristãos, são muito ligados à igreja, são muito religiosos e cristãos, né? Gente de Taiwan também, que é uma divergência da China, né? Também eu encontrei gente coreana, gente do norte dinamarqueses, gente da Áustria, gente da Alemanha, gente da França, e obviamente você está fazendo caminho na Espanha, né? Mas é muito legal. Eu tive a oportunidade de encher o saco. Eu falo encher o saco porque o meu inglês é muito ruim. E eu fiquei, acho que quase 1 hora e pouco caminhando junto com um irlandês. Rapaz, ele no final, assim, eu estava me entendendo com ele, ou ele estava entendendo, e é isso que você está falando. Né? Para ele, eu não estava. E aí você bota como você tem que estar. Você está num lugar que você tem que se comunicar. Né? Você tem que falar, não tem outro caminho. Se você não falar, você vai passar fome, você vai se perder. Se você tem que se expressar de algum jeito, te vira. Né? O que eu chamei de mix language, ou language mix. Né? Misturar tudo ali. É isso que você está falando, é muito legal, porque é verdade. As pessoas se travam muito pelo julgamento das outras, né? Exato, e é sempre a pessoa do próprio país que vai julgar. Ah, você tá falando errado. Ah, você tá fazendo uma entonação errada. Ah, seu sotaque tá ruim. Daí, cara. E daí? E daí? Exato. O princípio de fluência, na verdade, a fluência, ela é descrita como a habilidade de comunicar, ser entendido e de entender. Essa é a fluência. Legal. Agora, com o tempo, você vai aperfeiçoando. O aprendizado de idiomas, a gente usa muito a teoria dos bebês, né? Os bebês, eles quando estão aprendendo um novo idioma, né? Aprendendo o idioma, no caso, você vai ver, eles estão entendendo, e eles estão falando do jeito deles e os pais estão entendendo, né? E é isso que faz a diferença, esse entendimento. Aos poucos, eles vão moldando melhor as palavras e aí vai se desenvolvendo mais forte o vocabulário. E a gramática vem por último. A gente entra na escola, a gente já está falando português. Então a gramática vai vir por último, e isso também dentro dos idiomas no momento que você estiver aprendendo. Salvo, claro, idiomas aí orientais como o do Tassiano aí, porque você vai ter que reaprender a língua, vamos dizer assim, né? Você tem que aprender o alfabeto também em conjunto que você está aprendendo a língua. A sonoridade. O papel auditivo é muito importante, né Carlos? Total. Porque eu vejo cada vez mais é importante você ouvir músicas, ouvir
ainda mais hoje, né, com a internet, você ouvir tudo que for possível assistir, né, a leitura realmente da língua é muito mais complexa, mas quando você consegue fazer usar uma coisa para ajudando a outra, também é muito legal. E também uma coisa que é muito legal quando você, para aprender uma língua, usa uma outra língua, mesmo que você não conheça direito as duas, né? Então, você vai ouvir inglês numa televisão, num site, alguma coisa espanhola ou italiana. E aí uma coisa você não entende muito direito, mas aos poucos uma coisa vai te ajudando a entender a outra e o ganho é muito grande, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E falando de papel auditivo, eu diria que são basicamente auditivo e visual. O que eu quero dizer? Voltando àquela história da maçã. Quando eu falo maçã, você pensa do seu jeito. Todo mundo tem uma maçã na cabeça, né? Essa é a sua representação de maçã. Você escuta o som, você remete à imagem. Certo. Quando você está aprendendo um novo idioma, vamos falar que é inglês. Eu tenho que falar Apple e você tem que pensar na mesma maçã que você está pensando quando você pensa em maçã. Você tem que usar da mesma representação. Isso é um treinamento também ativo. Você escrever a palavra e já pensar no novo idioma buscando aquela representação que você já tem. Perfeito. Porque isso facilita a comunicação depois. Perfeito. Muito na hora bom. Que você for buscar as informações, você já tem as representações. Então você já vai conseguir falar mais facilmente. Muito bom. Bom, faltou o mais importante aqui para quem curtiu aqui com a gente. Quem curtiu aqui com a gente sabe que a gente se comprometeu a dar um bônus, né, Carlos? Para quem se interessar e quiser conhecer o trabalho da gente aqui, né? Deixa eu ver assim. Deixa eu só voltar lá. O Carlos sugeriu aqui 3 palavras. A do primeiro dia a gente já disse, a do segundo dia a gente já disse, e a do terceiro dia eu não vou dizer as 3 palavras, eu vou dizer uma e a de hoje, que é consciência. Então, se você anotou do primeiro dia, se você não anotou, você vai lá, assiste o primeiro dia, assiste a aula do primeiro dia. Se você assistiu, anotou do segundo dia, ou não assistiu, não anotou, vai lá e assiste a do segundo dia. E a de hoje é consciência. Então, com essas 3 palavras, você vai mandar um e-mail aqui, eu vou deixar aqui, você tem aqui o e-mail do Carlos, o carloscustódio.nlp@gmail. Você vai ganhar dele um bônus. Pode ser um desconto, pode ser uma sessão, pode ser alguma coisa. A gente tem um compromisso com vocês aqui de dar alguma coisa que seja legal para você, né? Se você quer fazer alguma coisa comigo, quer conversar, quer fazer um processo, quer fazer uma sessão, quer fazer alguma coisa, mesma coisa também, vou te dar um bônus. O meu e-mail é o marciomeurim@hot, tá errado ali para variar. Aliás, eu quero fazer a anotação, vocês viram que tinha muita coisa errada escrita aí, é que a pessoa que digita não estava digitando direito esses dias aí. Então tem, por exemplo, não é marciomeurim@hotmail, é marciomeurim@hotmail.com, tá bom? Agora, eu quero fazer meu merchan aqui, já tinha pedido licença para o Carlos também, nesse site, nesse YouTube que você está aqui assistindo, você também tem acesso aqui a um curso, na verdade é um treinamento online de coaching, que está hospedado no Hotmart, um super site conceituado, uma plataforma de cursos, muito ligado mesmo a desenvolvimento humano e outras coisas assim. Então, para você chegar lá, você vai digitar aqui, ó, mastercoachtotal.site, você vai ver um vídeo com explicação do que eu prometo, as minhas promessas, o que eu estou te oferecendo de ganhos, enfim, são 15 minutos ali para você esclarecer todas as suas dúvidas, entender o que eu estou te oferecendo, e se você achar que vale a pena, você vai clicar no botão que vai estar ali, e você vai para frente, e tomara que você curta e prefira e queira vir fazer esse treinamento comigo ali online, tá bom? Não é presencial, tá bom? Não é up to date, ele já está lá,
já está pronto lá, você assiste a hora que você quiser, da forma como você quiser. Se você quiser fazer de uma vez só, faz de uma vez só, que a gente sempre recomenda, mas você pode fazer da forma que for mais interessante para você, tá bom? Carlos, muito obrigado por me permitir fazer esse meu merchanzinho aqui, tá bom? Imagina, tamo aí. É isso aí, a gente... E o pessoal que quiser comprar, eu recomendo também, porque o Márcio é um excelente profissional, tá? E uma excelente pessoa aí, tanto que a gente tá fazendo esse trabalho juntos aí, eu não faço geralmente com qualquer pessoa. Muito obrigado. Eu quero agradecer mesmo de novo ao Carlos, já fiz isso pessoalmente não, para ele, e quero fazer de novo aqui. Eu estou tendo um privilégio aqui com o Carlos. Ele, como o próprio Rodolfo diz aqui, o Rodolfo comentou lá já no vídeo anterior, o Carlos é um ótimo profissional, é uma pessoa fantástica. A gente aprende muito com o Cláudio, e também aprende muito com o Cláudio por causa do Carlos, porque o Carlos dá um reforço ali, ele fica só cuidando como é que tá o negócio, e depois chega junto, e tá claro para todo mundo aqui o que o Carlos manja, o que o Carlos conhece, o que o Carlos realmente domina a situação. É uma honra, eu quero me aproveitar bastante aí. Então, já conseguimos a promessa do Carlos para um outro momento a gente falar sobre outros temas da PNL, quem sabe um dia se monta um curso inteiro com o Carlos de PNL, né? E também um outro momento falar um pouco mais sobre a profissão achei muito legal, você usou ontem a expressão penelista, a profissão de penelista. Achei muito legal isso aí, tá bom? Acabou, né? Infelizmente acabou, tem que acabar. Em algum momento acaba, né? Mas eu gostei muito, adorei a experiência aí. Espero que o pessoal aproveite bastante esses vídeos. Tenho certeza que com principalmente esse vídeo de submodalidades e essas mudanças dessas submodalidades, o pessoal vai tirar muito proveito. Tem gente que só com essas práticas aí durante um curso. Só aproveitando aqui, teve um aluno uma vez, que foi bem engraçado, ele foi lá para o curso com a intenção de deixar de fumar. E a gente falou sobre, né, o Cláudio Lara, ele falou sobre essas submodalidades e falou sobre coisas que você tem nojo, e ele fazendo ali na hora que o Cláudio estava falando, pegou o cigarro, jogou ali na cena, ali no mesmo lugar, mesmo detalhe de submodalidades das coisas que ele sentia nojo, e aí deixou de fumar. Só que isso era por volta do segundo ou terceiro dia. E aí ele não foi no outro dia. E aí eu vi que ele não foi, eu tentei entrar em contato com ele, e aí ele me atendeu e falou, cara, eu já consegui o que eu queria, então já tá ótimo o curso pra mim. Eu falei, então tá bom, né? Então só com isso vocês já conseguem ter ótimos resultados aí, utilizando essas técnicas bem simples. Muito bom, a gente quer agradecer aqui o retorno do Rodolfo, o retorno da Cláudia, do Edmilson, Tassiano também é meu parceirão também de fazer coisas aqui. Quero agradecer a todo mundo que estiver aqui, dizer para vocês que isso aqui é um pouquinho só da PNL, bem pouquinho. A PNL foi a última formação que eu tive, e eu sou encantado com a PNL, funciona de uma forma tão simples, de um jeito tão simples, né? É muito legal saber que existe a PNL, existe pessoas como o Richard Bandler e o John Grinder que tiveram lá na origem essa genialidade aqui de trazer para todo mundo. Claro que a gente, voltamos a dizer, né, Carlos, a gente não está se propondo a andar no território dos psicólogos, a andar no território dos psiquiatras, a gente está uma outra coisa que a gente faz aqui, tá bom? Mas a gente tem certeza que essa outra coisa que se faz aqui, que se conversa aqui, ela tem uma efetividade muito grande. É isso, vou tirar tudo. Bom, você já anotou aí, quem tinha que anotar já anotou. Quem tiver com alguma dúvida, me chama aqui, eu faço a ponte para o contato com o Carlos, tá bom? Vou botar nós dois aqui no finalzinho aqui, e é isso. Tá bom, querido, quero agradecer demais, e a gente vai continuar se falando, e quem sabe mais daqui 1 mês, 2 meses, alguma coisa assim, em 2, 3 meses a gente traz outro, talvez menos, talvez mais, uma outra coisa para ajudar aí as pessoas. Muito agradecido demais, Carlos, pela sua confiança em mim. É uma honra mesmo. Você sabe que foi, para mim, um treinamento isso aqui, porque é uma forma de eu estudar, inclusive, também. Quero cada vez mais me confirmar como um cara que também é penelista.
Eu achei demais isso aí, e eu quero agradecer demais por essa oportunidade, viu, Carlos? Perfeito. Eu que agradeço, né? Eu que tenho que agradecer aí pelo espaço que você me cedeu. E vamos fazer outro trabalho juntos, né? Vamos fazer aí, vamos fazer acontecer. É o que eu falei, eu tomo isso como uma missão pessoal, né? Eu tenho que trazer para as pessoas essa informação. Eu quero que as pessoas melhorem, pensem diferente. É um processo quase mágico, vamos dizer assim, né? Porque se disser mágico também beira o misticismo, mas é quase mágico. Legal. E ajuda realmente as pessoas. O que eu me proponho realmente é essa ajuda. Tá? Então, agradeço a todos que estiveram aqui, todos que assistiram, mesmo que não tenham assistido ao vivo, que assistiram depois, né? E ao Márcio aí, obrigado mesmo, cara, de coração aí. Vamos para cima aí, tem mais coisas ainda para frente para fazer. Então tá bom. Um abraço, vamos dar tchau para todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, se cuida aí. Deixa eu dar tchau aqui também.